E confesso para você que tomei um susto uma vez que comprei um imóvel, combinamos o parcelamento em 6 meses. Quando veio o contrato do cara de cláusula resolutiva, eu confesso que eu fiquei muito bravo, porque as cláusulas do cara, eu falei, cara, que contrato leonino. Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliárias em Foco, o podcast voltado exclusivamente e especificamente à sua imobiliária. E já quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Quinto Cred, a Superlógica, que eu sempre digo que sem eles a gente não conseguiria montar um processo desse de podcast bacana, voltado para você. Então, a gente sempre precisa do apoio de patrocinadores. Isso também mostra o quanto, na minha percepção, esses patrocinadores acreditam na sua imobiliária, acreditam no mercado imobiliário, senão não estaria patrocinando um podcast como esse. Hoje nós vamos falar de um assunto, na minha percepção, show de bola, que você lida com ele, na verdade, todo dia, que é a questão da venda. E muitas vezes você acaba perdendo uma venda por não entender alguns processos ou ter uma certa insegurança ou a intranquilidade, por exemplo, de questões do contrato. Então, hoje nós vamos falar sobre cláusula resolutiva, principalmente. E eu estou com o nosso convidado aqui, o Andrei. O Andrei é especialista em direito imobiliário e vai trazer para nós essas informações nesse processo. Andrei, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Se você quiser se apresentar, quiser falar um pouco sobre você, daí eu já entro com algumas questões que o público quer saber. Obrigado, Rosalvo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É uma satisfação fazer parte desse bate-papo aqui contigo. Me chamo Andrei Terres, sou advogado, especialista em direito imobiliário, sou sócio do Comode Terres, Sociedade de Advogados, com unidades aqui em Curitiba e também em Belo Horizonte. Nós temos uma divisão no escritório dedicada à elaboração de contratos, revisão de contratos e atuação com direito imobiliário, focado no assessoramento de compra e venda de imóveis. E sem pretender esgotar qualquer tema em relação àquilo que deve ou não constar num contrato de compra e venda de imóveis, espero trazer luz a algumas questões aí que você nos coloque. Maravilha, show de bola. Vamos lá. Então, só para entender, para a gente dar uma luz e a gente dar um início do processo aí, hoje em dia o que acontece? Nós estamos percebendo talvez uma futura queda de juros, é o que se percebe, então o mercado deve esquentar. Ao mesmo tempo, a gente percebe que se isso ocorrer, vai ter mais procura, automaticamente vai se vender mais e automaticamente o imóvel tende a se valorizar. Isso é um ponto. Mas se nós pegarmos no tempo hoje atual, existe também uma certa dificuldade, onde o cliente vai comprar um imóvel hoje em dia e aí ele precisa aprovar um financiamento, por exemplo, Caixa Econômica. A Caixa Econômica tem reprovado muito financiamento, o que parece é que ela não tem muita verba para os financiamentos. Então, por exemplo, a cada 10 ela está aprovando 4, 5 e o restante fica meio, vamos falar assim, enrolado nesse sentido, ou tendo uma entrada um pouco maior, ou um pouco mais de aperto dos bancos. E aí surge uma questão que eu acho que é muito legal, que é importante para os corretores que estão nos ouvindo, para dono de imobiliário e, por que não, para clientes, que é a cláusula resolutiva, que hoje é uma questão de como é que eu faço um financiamento para você, ou você para mim, ou seja lá o que for. Então, para a gente iniciar, o que seria uma cláusula resolutiva num contrato imobiliário? Na tua visão, para que as pessoas entendam. Bem, a cláusula resolutiva, ela está estabelecida lá no Código Civil e ela estabelece o quê? Que a cláusula resolutiva ela pode ser tácita ou expressa. A tácita, ela depende de pronunciamento judicial para ter validade, e a expressa, ela se opera de pleno direito. O que significa se operar de pleno direito? Que você não depende de recorrer ao Poder Judiciário, você não depende de recorrer eventualmente a um tribunal arbitral, se assim for convencionado pelas partes, para resolver o contrato, para rescindir o contrato. Legal. Então, quando falamos em cláusula resolutiva, a gente está pensando em inadimplemento de uma das partes. O que acontece se uma das partes inadimplir o contrato? Então,
Na prática, aquela parte, ou o comprador ou o vendedor, se lesado pelo descumprimento de alguma obrigação da parte contrária, em ocorrendo o evento, nasce para ele o direito de resolver o contrato, rescindir o contrato ou exigir o cumprimento. Por exemplo, numa hipótese de compra e venda, se o comprador não pagou, nasce para o vendedor o direito de rescindir aquele contrato ou exigir judicialmente que o comprador pague a prestação devida. As pessoas têm muito medo quando a gente fala em cláusula resolutiva. Eu sou uma pessoa que, quando invisto nos imóveis, quando faço investimento imobiliário, tenho utilizado muito da cláusula resolutiva e até entendo que para o comprador fica uma questão um pouco, acho eu, mais fácil, né? Mas a pessoa que está nos ouvindo, principalmente o vendedor, a pergunta que ele se faz é: tá, mas quais são as garantias que eu tenho, né? Eu estou, talvez, dando a posse do meu imóvel, estou dando a posse do meu bem, parcelei para o cara em 10 vezes, que garantia que eu tenho para essa situação? Hoje, quais seriam os principais elementos de uma cláusula resolutiva? E, pelo que você entende hoje, é seguro essa questão para quem está vendendo? O que você pode explicar sobre isso? Eu acho que é seguro, é um mecanismo, a cláusula resolutiva, um mecanismo muito eficiente para que tanto o comprador quanto o vendedor aloquem os riscos do contrato e as responsabilidades de cada parte em cada Boa. contrato. Então, o que acontece? Da perspectiva do vendedor, por exemplo, ao colocar uma cláusula resolutiva, ele tem a segurança de que, em ocorrendo aquele fato importante que ele deseja proteger, no nosso exemplo aqui, o pagamento, o recebimento do preço, em colocando essa cláusula resolutiva e o comprador não efetuando o pagamento nos prazos acordados, se o vendedor notificar o comprador para purgar a mora, ou seja, para regularizar aquela pendência, e ele não o fizer, o vendedor pode simplesmente rescindir o contrato. Tendo rescindido o contrato, o que ele faz? Ele entra com uma medida judicial de reintegração de posse. Boa. Ele não precisa discutir no judiciário se aquele contrato deve permanecer vigente ou não permanecer vigente. Ele simplesmente dá ele por rescindido e vai em busca de recuperar o imóvel. Tá. Então, a cláusula resolutiva, nesse cenário, da perspectiva do vendedor, facilita no sentido de que você economiza tempo de litígio. Boa. Uma das cautelas que eu acho que é ideal o vendedor ter, e na nossa prática a gente vê muito pouco, quando se estabelece uma cláusula resolutiva expressa, o credor, e no nosso exemplo aqui seria o vendedor, ele tem direito, além da opção de resolver o contrato ou exigir o cumprimento, ele tem o direito de ser ressarcido por perdas e danos que ele vier a ter em função do inadimplemento do comprador. Legal. Dependendo do contrato, óbvio. Dependendo do contrato. Boa. Então, imaginemos um cenário de uma compra e venda de imóveis que o vendedor parcelou em 10 parcelas, como você sugeriu. Imaginemos que, com a escritura pública, transferiu-se a posse do imóvel para o comprador. Boa. O comprador paga apenas uma parcela. O vendedor vai lá, notifica o comprador para constituir mora e para purgar a mora, para regularizar o pagamento das parcelas. Tá. E o comprador permanece inerte, não faz nada. O que o vendedor faz? Rescinde o contrato e vai em busca de recuperar o seu imóvel. Entretanto, do período da rescisão até a efetiva recuperação do imóvel, eventualmente pode levar algum tempo. Seja por necessidade do Poder Judiciário, seja por tempo de obter uma decisão judicial favorável. Como é direito dele também reclamar as perdas e danos, lá quando ele celebra o contrato, ele já pode estipular, inclusive, o que seria uma perda e danos. Então ele poderia, de repente, estipular: eu quero 0,5% do valor do imóvel, 0,2%, 0,3% do valor do imóvel, pelo período em que o comprador esteja na posse desse imóvel indevidamente. Entendi. Ou 1%, ou a título de aluguel. Ou seja, A título de aluguel. Que aí você já preestabelece aquilo que seria uma perda e dano. Tá. E normalmente, lógico, vai depender de cada estado, cada cidade, mas normalmente, hoje uma pessoa consegue, não entende-se que é um prazo rápido até, mas se eu tenho um contrato desse, óbvio,
e eu entrei solicitando um imóvel, normalmente em quanto tempo ele vai ter isso decidido na justiça, mais ou menos? É difícil estipular tempo, né, Rosalvo? Porque assim, cada estado, cada cidade tem o seu próprio suas comarcas, seus juízes. Então, assim, é difícil nós estimarmos uma média de tempo de duração do processo. Tá. O que nós temos? A facilidade de não preciso discutir uma rescisão. Boa. Eu já vou em busca da recuperação do imóvel. Tá. Então, eu acho que isso é um grande facilitador. Agora, a gente precisa pensar no caso concreto. Se a gente fala, no nosso exemplo aqui, da venda em 10 parcelas. Isso. Se o comprador pagou uma parcela apenas, eu tendo a te dizer que uma decisão, um provimento judicial seria muito mais célere. Por quê? Pagou uma parcela, é muito mais fácil de você recuperar o imóvel. Tá. Agora, imaginemos um cenário em que o comprador pagou 9 parcelas. E embora ainda exista o direito de rescisão por parte do credor, caberá ao devedor alegar, por exemplo, um adimplemento substancial do contrato. De modo que eu paguei tantas parcelas, estou tão próximo de pagar a integralidade do contrato, que a rescisão é uma medida muito gravosa. Então, nesse cenário, a gente poderia ter uma dificuldade de uma obtenção rápida, de uma restituição rápida do imóvel. Dependendo, óbvio, de cada comarca e tal. Porque, pelo menos, o que eu tenho visto é que consegue-se tomar uma decisão até um pouco rápida nesse sentido. Lógico, depende muito do modelo, de cada contrato que a pessoa assina, né? Quer dizer, exato. Eu penso que aí, assim, vai da particularidade da redação da cláusula resolutiva. Boa. Então, assim, quanto mais precisa for a cláusula, quanto mais específica em relação a quais condições ensejam um inadimplemento suficiente para a rescisão do contrato, maior a sua probabilidade de desfazimento do negócio. Tá. Então, me parece que para o dono da imobiliária, para o corretor de imóveis, tanto para o comprador quanto o vendedor, quanto melhor se debater isso no momento da celebração do contrato, mais fácil as partes lidarem com a consequência de um eventual inadimplemento. Legal. E por isso que eu falo que a cláusula resolutiva pode ser um veículo de incentivo de lealdade das partes em relação à conclusão do negócio. Sim. Porque, assim, se a cláusula resolutiva trouxer uma dificuldade tal, pode ser que desincentive tanto o vendedor quanto o comprador de inadimplir, porque a consequência vai ser tão gravosa que, assim, é preferível eu honrar o contrato isso aí, do que inadimplir. E qual a importância nesse caso? Muita gente discute, muita gente tem um pouco de receio, um pouco de medo até, principalmente o vendedor, né? Tá, mas eu vou assinar a escritura, o que é preferível para ele? Ele ter a escritura tudo assinado, com a cláusula resolutiva na escritura, ou ela no contrato? O que dá mais segurança para os dois casos, comprador e vendedor? Você se refere à cláusula resolutiva aposta na escritura pública de compra e venda e também no contrato preliminar, naquela promessa de compra e venda. Isso, ele fez lá o contrato, a promessa de compra e venda, ou o contrato de compra e venda. Ok, por exemplo, a maioria que eu vejo, e as que eu já fiz, ok, eu te dou lá um sinal a título de arras, PUFT, acabou, próxima discussão, cartório. E no cartório a gente vai celebrar uma entrada um pouco maior e vai celebrar lá 10 parcelas, 20 parcelas. Eu já vi muitas vendas estamos falando em 36 parcelas. O cara, hoje para a gente ter uma noção como isso é tão normal, fazenda hoje são pagamentos anuais, né? Sim. O cara compra uma fazenda para pagar em 4 anos, 4 parcelas. Alguns dão até em trigo, dão em milho, ou mesmo em dinheiro. Para o cara do dia a dia, para o cara que está vendendo seu apartamento, que ele percebe uma dificuldade de venda, e eu, honestamente, estando nesse mercado, como roda o Brasil inteiro, percebo que é mais fácil do que eles pensam, né? Lógico, vou vender para alguém. Qual é o cadastro dessa pessoa?
parte desse princípio, quer dizer, não é porque eu vou vender para alguém que, peraí, eu quero ver o cadastro dela, como também o comprador tem que ver as questões documentais do imóvel, que também aí, obviamente, papel do corretor. Mas o que é mais seguro para ele e os medos que ele tem de colocar isso na escritura, ou a escritura vai dar mais garantia para ele, mais segurança para ele do que o contrato? A cláusula resolutiva, na realidade, você pode adotar em todos os contratos de natureza patrimonial. Eu acho que é sempre válido. Mesmo na fase do contrato preliminar, na promessa de compra e venda, é importante que você estabeleça uma cláusula resolutiva e estabeleça hipóteses que vão incidir um inadimplemento. A gente pode falar na hipótese do compromisso de compra e venda. Na cláusula resolutiva pode constar lá a obrigação do vendedor apresentar todas as certidões negativas. Sim. Você pode colocar lá a obrigação do comprador ou ter um financiamento bancário eventualmente. E se for essa a hipótese, aí você não vai colocar na escritura pública a cláusula resolutiva. Sim. Agora, naquela hipótese de parcelamento entre particulares, faz muito sentido você estabelecer a cláusula resolutiva nesse contrato preliminar e também no momento da assinatura da escritura. Porque quando se estabelece a cláusula resolutiva na escritura pública, ela também é registrada lá no cartório de registro de imóveis. Uhum. Então também grava lá no registro de imóveis a sua cláusula resolutiva, que somente vai ser baixada com a quitação das obrigações. Para quem não sabe exatamente isso, eu já comprei com imóvel parcelado em 4 anos, em cláusula resolutiva, já comprei parcelado em 2 anos, obviamente 5 meses, 6 meses, e confesso para você que tomei um susto uma vez que comprei um imóvel e combinamos o parcelamento em 6 meses. Quando veio o contrato do cara de cláusula resolutiva, eu confesso que eu fiquei muito bravo, porque as cláusulas do cara, eu falei, cara, que contrato leonino. Ao mesmo tempo eu pensei, mas peraí, o cara tá certo como vendedor, né? Tanto que eu guardei esse contrato, eu falei, o dia que eu vender um imóvel cláusula resolutiva, vou dar uma olhada nesse contrato, porque o contrato ele foi feito exatamente para se caso der errado, porque parte do princípio que o comprador é uma pessoa de boa fé e parte dessa situação. O que eu percebo só é que às vezes as pessoas elas têm um pouco de medo ou de receio. Eu também, você veja, isso que eu atuo no mercado imobiliário há muito tempo. Levou um tempo para eu me tocar, para eu perceber de que o imóvel era meu, óbvio, eu tenho a posse, está ali na escritura, bonitinho e tal. Só que de verdade ele não era meu, porque para que ele realmente fosse meu, liberadinho, tudo bonitinho, eu tinha que dar baixa no final. Então é importante também, eu acho, para quem está nos ouvindo, que quando você coloca a causa resolutiva, ela está constando ali, enquanto ele não der baixa no cartório, no registro de imóvel, desculpe, e não é uma coisa tão simples, né? Eu preciso, pelo menos em alguns casos, da assinatura da última nota promissória, reconhecido firma, e pior, tem que ser presencial, por verdadeiro, né? Dizendo que quitou tudo para só depois dar a baixa. E nesse sentido, a importância da cláusula resolutiva ser detalhada é uma proteção tanto para o comprador quanto para o vendedor. Porque assim, a gente não pode tirar de mente que eventualmente aquele é o único imóvel do vendedor ou eventualmente aquele é o sonho do comprador. São pessoas que muitas vezes não se conhecem, que dão um voto de confiança uma para a outra, na certeza de que o contrato vai ser cumprido. Boa, e geralmente investidores, né? Não estamos falando o cara que vai comprar o seu primeiro imóvel. Geralmente é o investidor. Você falou tudo, eu acho que isso é bem legal que você colocou, porque assim, talvez esse investidor já tenha outros imóveis também, quer dizer, então o que ele quer é uma facilidade de compra, que também tem uma segurança para o vendedor, que peraí, esse comprador não é nenhum picareta, ou seja lá o que for, né? E daí a importância da cláusula resolutiva bem redigida, por quê? Porque você vai acioná-la quando houver inadimplemento de uma das partes. E aí, qual vai ser o inadimplemento? Quais as situações que você gostaria que constasse no contrato que, para o vendedor, daria uma garantia de que
em o comprador não pagando, ele teria meios de executar o contrato. Boa. E que garantias teria o comprador de, eventualmente, se o vendedor se recusar a assinar algum documento, ou se eventualmente o vendedor declarar uma regularidade do imóvel que posteriormente se constata que existia alguma pendência. Para o comprador também é importante. Entendi. Então, Claro. Boa. quando tanto o comprador quando o vendedor declaram aspectos de regularidade do imóvel, de garantia de pagamento, me parece que se estabelece um vínculo de segurança muito maior. Tá. E aí dá mais segurança em você concluir uma transação. E pensando em qualquer cidade do Brasil, o corretor que ele quer conhecer um pouco mais na questão da cidade dele, o que ele procura? Onde ele vai para ele entender um pouco mais da questão da cláusula resolutiva in loco, né? Não na questão Brasil, como é o nosso caso, como é o teu caso, mas ele está lá, sei lá, como você falou que você tem filial em Minas Gerais, vamos pensar que o cara está lá em Ipatinga. Como é que o corretor de Ipatinga acaba entendendo um pouco mais de causa resolutiva para que ele possa aplicar na venda dele lá em Ipatinga? Onde é que ele procura isso? Esse conhecimento maior? Eu diria assim, Rosalvo, o ideal seria contactar o advogado de sua confiança. Uma boa assessoria jurídica, eu acho que seria fundamental para isso. Principalmente porque, como a gente falou lá no começo, cada negócio, cada transação tem sua particularidade, seja particularidade do imóvel em si, seja particularidades em relação a restrições em nome do vendedor, seja em relação a, eventualmente, condição financeira do comprador. É difícil você embalar toda a compra e venda no mesmo pacote, porque se você fizer isso, você eventualmente pode inviabilizar transações. Boa. Então, pensando num cenário em que o ideal seja que o corretor de imóveis, que o advogado sejam ferramentas para viabilizar com segurança a conclusão de negócios, eu penso que a consulta de um advogado especialista é o mais recomendável. Por outro lado, né, se não é possível, embora hoje exista lá a possibilidade de plataformas de vídeo e tudo mais para consultar profissionais do Brasil inteiro, muitos cartórios que lavram a escritura já têm modelos de contrato, de cláusulas resolutivas, que na maior parte das vezes dizem respeito à situação de inadimplemento de pagamento. O que pode ser efetivo para um sem número de casos, mas eu acho que não abarcaria a totalidade deles. Então, embora exista essa possibilidade, eu penso que ainda o melhor caminho é você se cercar de um auxílio de um advogado, de especialista na área, para auxiliar na avaliação de riscos de determinada negociação e sugestão do melhor caminho do que constar na cláusula resolutiva. Boa. Eu nessa situação aí, pensando em Brasil, eu muitas vezes em imobiliárias que nós prestamos consultoria, eu geralmente digo para o corretor de imóveis o seguinte, que é o que você acabou de falar. Cara, visita o cartório, bate um papo com o dono do cartório, se possível, bate papo com alguém do cartório para a pessoa te explicar um pouco mais sobre a questão da cláusula resolutiva lá, a questão de segurança. Lógico que não se limita somente a isso, mas é onde vai dar mais conhecimento para o corretor. Eu já vi casos onde o próprio dono do imóvel ou comprador, o corretor levou no cartório, que tinha um relacionamento com o cartório, para que o cartório deixasse essa pessoa tranquila. Já vi casos que na assinatura da escritura, onde o cartório sugeriu cláusulas a mais ali que daria mais segurança para o vendedor. E como disse antes, né, de repente não se limitar a isso, ela procurar um advogado. Mas o que eu percebo, na tua visão hoje, muitos advogados também não têm muita noção dessa questão, porque o direito imobiliário é uma parte, vamos chamar assim, né? Também tem esse fator, né? Sim, também tem esse fator, né? Por isso a importância de buscar o auxílio, eu acho que de um especialista. Legal. De alguém que tenha a vivência de já ter participado de negociações dessa natureza, que já tenha auxiliado na elaboração de contratos dessa natureza, eu acho que é muito importante, porque
a experiência traz modelos daquilo que na prática funcionam e daquilo que na prática acabam trazendo dificuldades. Tá. Né? E então me parece que a solução mais adequada seria buscar o apoio de um especialista. E qual a diferença, na tua visão, da cláusula resolutiva e de uma alienação fiduciária? Daí depois a gente entra na possibilidade de o particular fazer isso. Mas qual que é a diferença entre uma cláusula resolutiva numa escritura e numa alienação fiduciária? Veja, Rosalvo, me parece que só o tema da alienação fiduciária poderia render um outro bate-papo por completo. A cláusula resolutiva, como eu disse anteriormente, a gente está falando do inadimplemento de uma das partes. O que acontece se uma das partes inadimplir o contrato? Boa. Então, nasce para o credor a possibilidade de, além de reclamar as perdas e danos, ou resolver o contrato, ou rescindir o contrato, ou exigir o cumprimento. Quando nós falamos em alienação fiduciária, a alienação fiduciária é uma garantia que o credor adquire em relação ao cumprimento da avença, do parcelamento. Não são questões que são divergentes entre si, eu acho que são complementares. A alienação fiduciária é uma garantia do contrato. Então, como funciona a sistemática? E agora, principalmente, é um tema que está muito em evidência por conta de uma alteração legislativa, o famoso Marco das Garantias, mas no contrato, no pacto de alienação fiduciária, o comprador ele fica com a gente chama de propriedade resolúvel e ele transfere para o vendedor a propriedade do imóvel e fica com a propriedade resolúvel e com a posse. Tá. Ao efetuar o pagamento das prestações ajustadas, o comprador adquire a propriedade integral. Boa. Em não efetuando o pagamento das prestações e inadimplindo o contrato estabelecido lá na cláusula resolutiva, o comprador, hoje existe um método extrajudicial para fazer isso, então eu diria que a alienação fiduciária é um avanço em relação à própria cláusula resolutiva. Legal. No sentido de que pode o vendedor, depois de oferecido o prazo para purgar a mora, consolidar a propriedade em seu nome. Então, lá no registro de imóveis vai constar lá a verbação do contrato de alienação fiduciária, com todos os requisitos legais, a estipulação das parcelas, os valores da dívida e tudo que a lei estabelece. Em o comprador não efetuando o pagamento, o vendedor vai lá, aciona o registro de imóveis para que o comprador efetue a purga da mora, efetue a regularização do valor inadimplido, e ele, em ou não fazendo, o próprio registro de imóveis transfere a propriedade integral para o vendedor, que deverá vender o imóvel, levar a leilão, para satisfazer o seu crédito, deduzidas todas as despesas, e encerrar a relação contratual. Na prática, o comprador ficaria sem o imóvel, porque perderia o imóvel por um leilão, e o vendedor satisfaria o seu crédito com base no leilão por asta pública do imóvel. E é possível fazer entre duas pessoas físicas a alienação. Eu, como vendedor, posso alienar meu imóvel, posso fazer esse tipo de situação entre vendedor e comprador, pessoas comuns. Sim, é possível. Na legislação estabelece que qualquer pessoa pode estabelecer o contrato de alienação fiduciária dentro de uma compra e venda de imóvel. Entretanto, é um tema, uma discussão muito atual em relação a isso, se você pode fazer isso por escritura pública ou escritura particular. Então, existem decisões de alguns tribunais de justiça dos estados que já regulamentaram a possibilidade ou não de contrato particular para estabelecimento de alienação fiduciária entre particulares, mas, dado uma decisão recente do CNJ, eu acho que a recomendação mais segura é que, se particulares optarem por contratar alienação fiduciária, que o façam por escritura pública. Tá. E aí eu penso que não teríamos celeuma em relação a essa modalidade, se por escritura pública. Tá. Não recomendaria nesse momento por contrato particular. Entendi.
Na tua experiência, não sei se você tem esse dado ou percentualmente, se você tem alguma ideia de cláusulas resolutivas, por exemplo, que chegaram a dar problemas ou não. Você tem algum dado sobre percentual de que deu problema, cláusula resolutiva? Tipo, o cara não pagou e não pegou de volta, ou não conseguiu. O que acontece? Por muitos anos, eu disse no começo que a cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito. Por muitos anos no judiciário se entendeu que, ainda que ela se operasse de pleno direito, dependia de provimento judicial para a rescisão do contrato. Isso mudou em meados de 2021, com uma decisão paradigma lá do Superior Tribunal de Justiça, no qual se estabeleceu que ela, em se operando de pleno direito, não necessita de demanda judicial. Boa. Então, via de regra, inadimpliu, aciona a cláusula resolutiva, contrato rescindido, você só vai em busca de recuperar o imóvel. Entretanto, o que fica em aberto é qual é o inadimplemento? Houve um substancial cumprimento do contrato ou não? É esse o fator, por isso que fica muito difícil nós falarmos em percentuais, em possibilidade de problema na cláusula resolutiva. Via de regra, a cláusula resolutiva dos tribunais tem sido esse o entendimento de que ela se opera de pleno direito e o vendedor fica tranquilo para buscar a garantia. Entretanto, o devedor também não fica totalmente desprotegido se demonstrar que ele cumpriu com a parcela relevante do contrato. Então, a cláusula resolutiva é um instrumento pelo qual o credor, no caso, na hipótese do pagamento, o vendedor pode muito, mas não pode tudo. Então, assim, ainda fica pro comprador a porta aberta do Poder Judiciário para reclamar o não desfazimento de um contrato de compra e venda, por exemplo, em função de particularidades daquele caso concreto em específico. Entendi, que vai depender do contrato que o cara fez. Exato. Mas, assim, via de regra, eu sentiria muita segurança na cláusula resolutiva. E ainda mais na alienação fiduciária em garantia. Legal você ter colocado isso, porque assim, hoje o que a gente percebe no Brasil, no momento que a gente atravessa, é uma necessidade, porque o grande problema nosso hoje é financiamento, e eu honestamente também não percebo muitos, cara, para ser franco, até hoje eu não vi nenhum problema real que tivesse acontecido com cláusula resolutiva e que não tivesse sido resolvido em 90 dias. Nunca cheguei a ver isso. O que eu percebo é assim, principalmente o vendedor, ele tem muito medo da segurança, muito medo, putz, se o cara não pagar, como é que eu vou fazer? Que segurança eu tenho? Isso é uma coisa que fica muito clara da percepção do vendedor, e eu sempre digo para o vendedor que ele deve procurar se aprofundar um pouco mais, né? E o que você diria para essa pessoa que está pensando em entrar um pouco mais nessa linha ou não? Onde é que ela pode buscar informações para que ela esteja mais tranquila? Ou qual é o caminho para ela estar mais tranquila para que ela adote a cláusula resolutiva? Eu acho que nós voltamos na ideia de eu acho que o corretor de imóveis pode ser essa pessoa, mas eu acho que não tem como a gente fugir de uma assessoria jurídica especializada. Legal. Seria a sua melhor opção, porque às vezes o vendedor ele está vendendo o seu único imóvel ou eventualmente é um imóvel de valor substancial e a assessoria jurídica nesse sentido para ou elaborar ou revisar uma cláusula resolutiva bem escrita, ou mesmo para estabelecer uma alienação fiduciária em garantia, vai ser o melhor profissional para conferir segurança à negociação, conferir tranquilidade ao vendedor na hora de realizar a transação. E uma coisa que eu provo para o vendedor, de que isso hoje em dia é um negócio, eu diria que no mínimo interessante para ele avaliar, é se ele pegar as grandes construtoras, principalmente em Santa Catarina,
todas elas parcelam direto em 100 meses. Então, qual é o documento que ela tem como segurança? Se você pegar no Brasil inteiro um loteador, o cara, porque é mais complicado para eu financiar um lote e tal. Então, o loteador, o que ele vai lá? Ele financia direto para esse comprador. Então, para você que está nos ouvindo, eu diria o seguinte: caramba, se essa turma consegue fazer esse financiamento direto, por que eu, que tenho a minha casa, que tenho o meu predinho pequeno, que construo meus sobradinhos, ou seja lá o que for, por que eu não consigo fazer isso? Quer dizer, por que eu tenho tanto medo disso? Balneário Camboriú é um exemplo para todos nós, né? Você vai lá e compra imóvel em 100 meses. Eu tive um caso, Rosalvo, eu comprei um imóvel com uma imobiliária cliente nossa, inclusive, que ela intermediou, em Jaú, e eu paguei esse imóvel, se não me engano, em 3 anos e meio. Parcelei com o vendedor. Em contrapartida, ele tinha comprado um imóvel em Itapema, Santa Catarina, porque ele mudou para lá. Então lá ele parcelou, ele só precisava o quê? Ter o dinheiro para pagar lá. E muitos desses negócios, às vezes, estão na nossa frente e a gente não percebe, ou a gente tem medo, a gente tem receio de fazer por desconhecimento, né, Andrei? Por não procurar um conhecimento mais profundo, né? Eu concordo, e eu acho que nós estamos numa época, né, numa realidade nossa, que cada vez mais se incentiva a liberdade das partes em contratar, o ajuste em relação às cláusulas a serem negociadas. Me parece que essa alteração legislativa do marco de garantias vai ser um divisor aí para facilitar o destravamento de relações negociais dessa natureza, principalmente em relação à compra e venda de imóveis. E eu acho que a alienação fiduciária em garantia, a cláusula resolutiva, a própria hipoteca, que também sofreu uma alteração legislativa recente, que estava muito em desuso, eu acho que nós estamos num ambiente propício para a concretização desse tipo de negócio. A questão é, o ideal é que sempre se cerque de profissionais com conhecimento para viabilizar esses negócios com segurança jurídica. Eu acho que é a dica mais importante que a gente pode deixar aqui para os nossos ouvintes, né? Até porque quanto mais segurança ele tem, mais negócio ele vai fazer. Quanto mais segurança ele passa para o comprador e vendedor, estou falando para você corretor ou para você dono de imobiliária, mais ele vai fazer negócios. Então, talvez o que você esteja nos ouvindo como dono de imobiliária é, poxa, peraí, eu sempre digo que se a gente não tem tempo, a gente não tem tempo de ganhar dinheiro. E muitas vezes eu falo, poxa, você tem que tirar um tempo para ver o que tem de seguro-fiança novo no mercado, você tem que tirar um tempo para conhecer o que vem acontecendo. E por que não tirar um tempo para, tipo, cara, hoje eu vou conversar com alguns advogados da cidade, vou conversar com o cartório para entender um pouco mais isso e, às vezes, por que não, você sair na frente, né? A imobiliária sair na frente de outras imobiliárias na cidade, né, André? Ah, com certeza. Eu acho que você estar na vanguarda dos acontecimentos, você sai na frente e realiza os melhores negócios, né? Maravilha. Andrei, para a gente terminar aqui, muito, muito legal, acho que deu para as pessoas terem uma ideia. Se alguém quiser entrar em contato com você, com o seu escritório, se você quiser deixar algum contato para que as pessoas possam conhecer um pouco melhor o teu trabalho, o microfone é teu aí. Ah, ok. Eu agradeço. Para o pessoal que quiser seguir nosso escritório lá no Instagram, KTS Advogados, tudo junto. Tá. Quem precisar eventualmente de um contato, eu deixo o e-mail contato@ktsadvogados.com.br e a gente fica à disposição para qualquer contato e auxílio que a gente possa dar para a audiência aí. Maravilha. E a você que tem nos acompanhado, sempre gosto de dizer, envie perguntas para o meu Instagram, @Rosalvo Barreto. Se você também tiver sugestões de quem você gostaria que entrevistasse, se você tiver assuntos que você gostaria que fosse abordado no nosso podcast, passa para nós. E cada vez mais nós vamos ter materiais, informações sempre sobre a sua imobiliária e dados da sua imobiliária e sobre o mercado imobiliário. Também sugiro aí, se você puder,
Transmita para a sua equipe o nosso podcast. Se você ouve o nosso podcast nas plataformas, por exemplo, Spotify, se você puder me dar essa oportunidade de dar 5 estrelas, isso ajuda muito o nosso canal. E passe isso para frente, porque sempre as informações que eu trago, os assuntos que eu trago é para a prosperidade, obviamente, dos funcionários da sua imobiliária, dos clientes da sua imobiliária e da sua imobiliária. Agradeço a todos, agradeço mais uma vez nossos patrocinadores, Quinto Cred e Superlógica, e aguardo você no próximo episódio.